Você sabe onde está o coração da sua empresa? Aquela área que é tão vital para o seu negócio, que se ela parar, ainda que seja por alguns dias, ela pode comprometer toda a operação e até colocar em risco a continuidade do negócio? Será que ela está no marketing? Será que está nas vendas? Ou mesmo na operação? Pois é, eu sou o Paulo Farias e nesse vídeo eu vou lhe mostrar exatamente onde está o coração da sua empresa e como você deve cuidar desse coração para que você tenha uma empresa saudável e pronta para crescer com solidez e segurança. Existe um ditado que diz que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Mexeu com o bolso das pessoas e ela logo reage. Mas deixando aí o bolso um pouco de lado, a gente sabe que, lógico, que a gente tem vários órgãos importantes, né? Com os olhos, você está assistindo esse vídeo. Com a boca, eu estou me comunicando com você e também eu ingiro os alimentos. E com o meu cérebro, eu posso pensar e posso criar um vídeo como esse, por exemplo. Então, a gente tem muitos órgãos que são extremamente importantes. Mas tem um órgão em particular que, para mim, é o mais vital de todos, que é exatamente o coração. Porque o coração, ele trabalha o tempo todo. Ele está o tempo todo ali bombeando sangue para os órgãos, né, fazendo chegar até todos os órgãos os nutrientes, o oxigênio, o que é vital para que esses órgãos funcionem. Se por alguns minutos esse coração parar e os nutrientes não chegarem nos órgãos, o que é que acontece? Nosso corpo, ele entra em colapso e a gente pode, eventualmente, até morrer. Não é mesmo? Então, na empresa é a mesma coisa. Existe uma área da empresa que bombeia o sangue, no caso das empresas é o dinheiro, que alimenta todas as áreas e que é o alimento para essas áreas. As empresas, todas as áreas da empresa precisam de dinheiro para executar as suas atividades, as suas operações. Então, essa área é a mais vital da empresa. E aí, naturalmente, você já está entendendo que eu estou falando do caixa. O caixa é, sem dúvida nenhuma, o coração da empresa. Porque, da mesma forma da analogia que eu fiz com o nosso corpo humano, se um caixa, por acaso, parar de fornecer o dinheiro, né, parar de distribuir o dinheiro, ou seja, se devido a uma má gestão do caixa, você tem por alguns dias ali uma crise de liquidez, que é quando falta dinheiro para a operação da empresa, você tem realmente um grande problema na mão e isso pode comprometer até o funcionamento da empresa. Muitos anos atrás, o meu pai, ele sentiu-se mal, e aí minha mãe teve que levar ele no hospital, né? E aí ele fez um exame, passou por um exame, e o médico diagnosticou que ele tinha uma obstrução, uma artéria coronariana, né? E ele precisava ser internado imediatamente para fazer uma cirurgia, porque ele corria o risco de sofrer uma parada cardíaca, né? Na realidade, quando ele se sentiu mal, ele teve uma parada cardíaca, uma parada cardíaca rápida, né? Mas ele correu o risco de ter uma parada cardíaca mais séria. E aí acabou ele fazendo uma cirurgia chamada ponte de safena, que é quando o médico ele substitui as artérias que estão entupidas, né? Estão obstruídas por depósito de gorduras, por uma outra artéria que ele tira de outra parte do corpo, no caso a safena, que é uma veia da perna, né? E tudo isso eu aprendi quando meu pai teve que passar por essa cirurgia. Mas por que eu estou compartilhando essa história aqui com você? Porque depois que ocorreu a cirurgia, o médico ele veio conversar com a minha mãe, com meus irmãos, né, também, para explicar o que tinha acontecido, como tinha sido o procedimento e tal. E eu perguntei para o médico o seguinte: mas doutor, me diga uma coisa, o que é que causou esse problema, né? Estou entendendo que é um problema de entupimento das artérias e tal, mas o que causa isso? E ele me disse o seguinte, que isso foi causado por dois fatores. Existe um fator genético, porque o meu pai era hipertenso, era diabético também, mas tinham também fatores sociais, ou seja, fatores ligados ao comportamento e hábitos que não eram muito saudáveis e que acabaram causando ou agravando o problema. Meu pai fumou um determinado tempo, ele também comia alimentos gordurosos,
não se exercitava, né? Tinha uma vida sedentária. Então, esses hábitos, com o tempo, foram causando isso. Então, isso não ocorreu da noite para o dia, foram após anos de maus hábitos, vamos dizer assim, junto com os fatores genéticos, que acabaram levando a esse problema. E no mundo dos negócios ocorre exatamente o mesmo. Quando uma empresa passa por uma crise de liquidez, que é quando o caixa fica no vermelho, é como se ela tivesse um ataque cardíaco. O seu coração, que é o caixa, ele para de funcionar. Então ele para de enviar o dinheiro que é necessário para pagar os fornecedores, para pagar os bancos, para pagar os funcionários, e a empresa entra em colapso. E esse problema, que agora se tornou crítico, ele começou, as causas deles começaram muito antes, meses, até anos, às vezes até antes mesmo da empresa começar a operar. Mas o que evita, então, que uma empresa ela passe por isso, que ela passe por uma crise de liquidez, que o caixa fique no vermelho? O que evita isso é justamente uma boa gestão do fluxo de caixa. Então, se o coração da empresa é o caixa, o fluxo de caixa vai ser justamente a ferramenta que permite ao empresário cuidar desse coração para que ele continue batendo firme. Cuidar de que o caixa continue funcionando perfeitamente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o fluxo de caixa ele é até mais importante do que um business plan. O business plan é um planejamento estratégico. Porque uma empresa ela pode sobreviver sem um planejamento estratégico. Talvez a empresa não cresça, mas ela pode sobreviver. Mas se você errar no fluxo de caixa, sua empresa vai morrer. E o que é então esse fluxo de caixa? Bom, aí dito de uma maneira bem simples, o fluxo de caixa ele é composto por duas etapas, o planejamento financeiro e o controle do fluxo de caixa. No planejamento financeiro, você vai antecipar quais são as despesas e quais são as receitas do próximo período. Numa pequena empresa, você pode fazer isso para 3 meses. O ideal, 1 ano, mas 3 meses já dá uma boa segurança. Então, você vai colocar numa planilha lá todas as despesas previstas para aqueles próximos 3 meses e também todas as receitas. Sempre lembrando que as despesas são quase sempre certas, enquanto que as receitas muitas vezes não têm essa mesma certeza. Então, é importante ser um pouco conservador nessa hora e contar realmente com as receitas que você tem uma boa dose de certeza de que vão ocorrer. Então, com isso, você vai ter lá o seu fluxo de caixa projetado. O que é esse fluxo de caixa projetado? É justamente você saber qual vai ser o saldo do seu caixa num ponto futuro. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Isso é uma informação fundamental para a empresa, porque ela vai servir aí como uma ferramenta para a tomada de decisão. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse fluxo de caixa projetado vai ser muito útil para você definir para a sua área de vendas qual deve ser o percentual de vendas à vista. Porque, naturalmente, o vendedor ele quer vender e é mais fácil vender a prazo. Só que vender a prazo pode criar um problema para o caixa. Porque é comum nas empresas que você tenha um ciclo financeiro, né? Onde você primeiro precisa pagar o seu fornecedor, então você tem uma matéria-prima, você precisa comprar, ou você tem um recurso que você tem que usar ali no serviço, que você só vai receber depois por aquele serviço. Então, você tem que ter uma forma de financiar essa operação enquanto você não recebe do cliente. Então, justamente, esse período, né, que é o ciclo financeiro, ele precisa ser financiado. Então, o fluxo de caixa vai mostrar para a área de vendas qual o percentual que deve ser de vendas e deve ter de vendas à vista. Uma outra informação importante é exatamente qual é o capital de giro, né, que a empresa precisa ter para manter a empresa em funcionamento e também para usar esse capital de giro nos períodos de descasamento. O que é isso? Capital de giro é o dinheiro em caixa. É o dinheiro que você usa justamente para financiar essa operação, esse descasamento. Você precisa pagar o fornecedor e você só vai receber do cliente lá na frente. Então, nesse período, você tem um descasamento do seu fluxo de caixa. Você precisa ter dinheiro em caixa para bancar essa operação. Idealmente, no mundo ideal, você precisaria ter de caixa. Você recebe primeiro do cliente, depois paga para o fornecedor. Mas a gente sabe que esse mundo ideal
não existe. Então você precisa ter caixa, dinheiro em caixa. Então o fluxo de caixa vai mostrar exatamente quanto é que você tem. Por quê? Você também não pode faltar, lógico, né? Não pode faltar o sangue, não pode faltar, né, os nutrientes para as áreas. E também não pode ter em excesso. Dinheiro em excesso no caixa também é ruim, não é bom. Porque isso significa ali que um custo de oportunidade. É um dinheiro que você poderia estar usando para investir e ele está parado. Então, o fluxo de caixa vai mostrar exatamente qual é a boa dose de capital de giro que você precisa ter aí para a sua empresa. Bom, e a segunda etapa é o controle do fluxo de caixa, que é feito no dia a dia e é feito quando você registra aí todas as entradas e as saídas, todas as despesas e as receitas, e vai ali categorizando. Você vai fazer isso também numa planilha Excel ou numa ferramenta. E essa etapa é muito importante e está bem ligada com o planejamento. As duas são interdependentes, vamos dizer assim, né? Porque se você fez um bom planejamento financeiro, o controle é bem mais fácil. Você já antecipou o que é que ia entrar e o que é que ia sair. Da mesma forma, se você faz um bom controle financeiro, né, isso vai alimentar o próximo planejamento. É claro que nenhum planejamento é perfeito, vão haver desvios, mas esses desvios são gerenciados quando você tem uma ferramenta como essa, uma ferramenta de fluxo de caixa. Bom, tudo isso parece bem complicado, né? Mas na verdade não é complicado, nem precisa ser muito complicado. Só para dar um exemplo, quando a gente começou a empresa, a minha primeira planilha de fluxo de caixa foi uma planilha bem simples, na época, que eu comecei a montar na época ainda que eu estava na consultoria e quando eu negociei com os sócios da consultoria a compra da operação, né? Porque eu iniciei a empresa comprando a operação que eu tocava na empresa de consultoria. Então o sócio ele preparou uma planilha onde ele colocava as previsões de despesa e de receita da futura empresa e do lucro, porque o fluxo de caixa projetado, um dos usos dele é também para fazer um valuation, para você avaliar a empresa. Uma das formas de se avaliar o valor de uma empresa é com base nos fluxos de caixa projetados, ou seja, enquanto aquela empresa pode gerar de caixa no futuro. E ali foi importante para a gente negociar, mas eu acabei usando aquela mesma planilha como uma planilha de fluxo de caixa para a empresa. Ali eu fiz o planejamento, né? A planilha tinha uma série de furos, era bem simples, mas tinha furos, mas a gente foi ajustando com o tempo, então foi muito útil, né? Eu usei a própria planilha para fazer o controle depois eu vi que não era muito boa para fazer o controle, mas no início se viu, e foi útil, principalmente porque eu consegui ter uma visão bastante clara ali de tudo que eu precisava provisionar, por exemplo, para pagamento de férias, pagamento de 13º, impostos, a parte de investimentos também, os investimentos que a gente queria fazer na empresa, a gente já fez as provisões, o capital de giro que a gente queria criar, né? Então fizemos uma reserva, colocamos o percentual do faturamento para criar um capital de giro para a empresa também. Então acabou sendo uma ferramenta bastante útil e que começou simples e a gente foi com o tempo ali melhorando ela. Depois de um ano aí a gente trocou por um software, né, que era um software mais robusto, mais seguro, e entendemos que era mais apropriado, mas começamos mesmo com a planilha, e você pode começar também dessa mesma forma. E essa planilha aí me permitiu aí que eu evitasse aí justamente os problemas que acometem aí muitas pequenas empresas quando nascem. A gente está cansado de ver as estatísticas, né, de empresas que quebram, que morrem aí nos primeiros 2 anos, ou até nos primeiros 5 anos, e muitas delas quebram justamente por problemas no caixa, porque não fizeram um planejamento financeiro antes de abrir a empresa e também porque não fazem um controle financeiro adequado. Fazer uma boa gestão do fluxo de caixa não é complicado, mas infelizmente muitos pequenos empresários negligenciam essa tarefa porque ela não é tão prazerosa quanto cuidar das vendas ou cuidar das operações, mas ela é essencial para a sobrevivência da empresa, como a gente acabou de conversar aqui. E eu posso lhe garantir que não há nada mais prazeroso do que ver uma empresa no azul, uma empresa trabalhando com caixa no positivo, gerando
recursos ali para todas as áreas da empresa, para que elas possam investir, possam crescer aí com solidez. É isso aí. Esse era o recado de hoje. Espero que você tenha ótimos negócios e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!